Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui firmes e fortes. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, ontem, como vocês já sabem, eu sempre falo isso, eu tenho um grupo no WhatsApp voltado para advogados iniciantes. Deixa eu me apresentar, eu esqueci. Meu nome é Roberta Andreane Renault, eu sou criminalista há 20 anos. Além disso, sou consultora jurídica de advogados iniciantes e também ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Como eu estava falando, essa semana, ontem, mais precisamente, né, quando começou a nossa semana aí, inclusive agora os prazos já estão contando, né, voltamos com toda a carga. Enfim, um advogado iniciante, ele indagou para mim, no grupo do WhatsApp, a seguinte questão. Doutora, eu tenho uma tese de negativa de autoria. Eu quero empregar essa tese, só que eu não sei aonde colocá-la. Na verdade, eu estou na dúvida de qual inciso usar lá na absolvição sumária. A senhora pode me explicar isso? Qual o inciso que eu coloco? Se a minha tese, repito, é de negativa de autoria. E aí me veio uma pergunta, me veio uma questão muito importante que eu preciso explicar para vocês. A resposta à acusação, ela é uma defesa técnica e ela é composta por diversos capítulos, né? E vocês têm que saber quais os capítulos compõem uma resposta à acusação e saber empregar as suas teses corretamente. Então, quando que você vai pedir absolvição sumária? Quando que você vai pedir arguir uma preliminar? Isso é muito importante, né? Então, vamos lá. A nossa defesa escrita, eu vou colocar aqui 2 capítulos de fundamental importância. As preliminares e o mérito. Já fiz diversas lives sobre preliminares. Quem quiser, procura na fanpage da Vocação Jurídica que vocês vão encontrar. Todas as lives e vídeos estão arquivados lá. Agora, o que eu quero dizer para você aqui é preliminar. O que é uma preliminar? Ela impossibilita o exame do mérito. É quando aquela peça acusatória, a denúncia ou a queixa, não contém os requisitos necessários para que o seu mérito seja examinado. E entre as preliminares mais arguídas pelos advogados estão as causas de rejeição da denúncia e queixa. Essas causas de rejeição da denúncia e queixa estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. A gente já vai falar mais sobre isso. Ok. E a absolvição sumária, ela já é diferente. Ela está no artigo 397 do Código de Processo Penal. O que acontece com a absolvição sumária? Na preliminar, a rejeição da denúncia, se o juiz rejeita aquela denúncia, significa que ela não preencheu os requisitos formais e o mérito não vai ser examinado. Na absolvição sumária, não. O mérito, ele é examinado imediatamente. E isso impede que haja uma instrução e julgamento, impede que o processo prossiga, que haja a instrução. De cara, o juiz já examina o mérito e já determina o arquivamento do feito. Isso é absolvição sumária. E aí, ele me apresenta, eu vou apresentar um caso para vocês, e com base nesse caso, a gente vai responder a pergunta do advogado iniciante que eu falei aqui no início da live. Vamos supor que o seu cliente está sendo acusado pela prática de sequestro, né? E aí, você tomou conhecimento desse indiciamento já na fase policial, como advogado dele, foi até lá e mostrou que o seu cliente, ao tempo desse sequestro, ele estava em outro estado, trabalhando, e aí você junta toda a documentação pertinente a esse caso. Você demonstra através de passagens aéreas, da hospedagem, através de testemunhas que estavam com ele, outros colegas de trabalho, que de fato, ao tempo do crime de sequestro narrado na denúncia,
que ainda não foi denúncia, que está em investigação, né? Que ao tempo do crime de sequestro, o seu cliente estava em outro estado. Portanto, ele não poderia ter sequestrado a vítima. Você demonstra isso tudo cabalmente na investigação policial. E aí? Então, o seu cliente não é o autor do sequestro. Agora, em que situação colocar? Vou colocar isso como absolvição sumária? Vou colocar isso como preliminar? Aonde eu coloco essa tese? Vamos lá. Vocês têm que partir do pressuposto se há a demonstração inequívoca de que o seu cliente não é o autor do sequestro. Há essa demonstração? Sim. Nesse caso, há. Toda a documentação, todas as testemunhas já foram ouvidas em sede policial. Então, essa prova já está constando nos autos do processo, ao tempo em que o Ministério Público ofereceu a denúncia. Então, pessoal, vamos analisar o seguinte. Lá no artigo 395, que fala das causas de rejeição da denúncia, uma delas é a justa causa. O que é a justa causa? Indícios de autoria e de materialidade delitiva. Se você já está cabalmente demonstrando que o seu cliente não foi o autor do crime, não foi ele que praticou, já tem prova mais do que suficiente. É lógico que esses indícios de autoria estão afastados. Então, o juiz deveria o quê? Rejeitar a denúncia, com base na tese da ausência de justa causa, prevista lá no artigo 395, inciso 3, salvo engano, deixa eu olhar aqui o artigo, inciso 3, exatamente, do Código de Processo Penal. Agora, vamos supor que, por exemplo, o seu cliente, ele não foi o autor do crime do sequestro, mas você não tem toda a documentação necessária que corrobore que ele realmente não estava naquele estado ao tempo do crime, que ele estava em outro local trabalhando. Você não conseguiu trazer essa documentação em sede policial. Ou melhor, você precisa de um testemunho, né, de uma pessoa que estava com ele no outro estado, e essa pessoa vai prestar esse testemunho na AIJ. E aí, continua sendo uma tese de negativa de autoria. Mas essa tese, ela depende de uma prova que vai ser demonstrada no curso do processo, ao longo da instrução criminal. Então, aqui, você não vai botar na sua defesa a preliminar de rejeição por ausência de justa causa, porque há indícios de que ele praticou. Mas, ao longo da instrução, você vai demonstrar que esse fato não é verdadeiro. Então, você vai colocar essa tese lá no capítulo do direito. E aí, vamos agora responder a pergunta do advogado. Negativa de autoria pode ser invocada como causa de absolvição sumária? Não, pessoal. Por quê? Vamos ler o artigo 397 do Código de Processo Penal. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A, ou seja, após a elaboração da resposta escrita, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, a existência manifesta de causa da excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, e que o fato evidentemente não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Nesses incisos, há alguma questão relacionada à negativa de autoria? Não. Então, o rol das possibilidades das causas de absolvição sumária previstos no artigo 397 do Código de Processo Penal é um rol taxativo, não admite outras hipóteses. Então, sobre questão nenhuma poderia o advogado colocar como causa de absolvição sumária a tese de negativa de autoria. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Toda vez que vocês forem desenvolver uma peça técnica, uma resposta à acusação, vocês têm que dividir nos capítulos adequados. E aí, saber utilizar a sua tese em prol do cliente, mas no momento correto. Quando for preliminar,
você já sabe o que é uma preliminar, você já sabe quais são os efeitos, é o melhor para o seu cliente, né? Que aquela denúncia seja de plano rejeitada. Às vezes você consegue a absolvição sumária e a prova tem que ser cabal da extinção da punibilidade, desses casos que eu acabei de falar. Agora, se você tem uma tese de negativa de autoria que requer uma dilação probatória, você vai expor ao longo da defesa na parte do direito. E aí vai ter que decorrer o processo para você conseguir demonstrar a sua tese. Tá bom, pessoal? Então, estou encerrando aqui mais uma live. Amanhã estarei novamente com vocês, é um enorme prazer. Vou divulgar aqui que estou com apenas 3 vagas para a turma Guia dos Juizados Especiais Criminais, onde, na prática, eu vou apresentar vocês para o universo do GCRIM, desde a fase policial até a apelação criminal, execução. Vocês vão aprender não apenas a se comportar nessas fases, como a redigir as peças necessárias, a participar da audiência, a entender como funciona o cartório, essa comunicação do cartório do GCRIM com as delegacias, na lavratura de termos circunstanciados. Isso tudo eu pretendo ensinar para vocês. E as vagas, já falei, né, estão terminando, e o curso começa agora, quinta-feira, dia 25 de janeiro. Muito obrigada pela participação de todos, agradeço o carinho de sempre e espero vê-los amanhã na nossa próxima live, tá bom? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus.